Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos e, ele passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, aqui está a tua palavra, o teu evangelho, Senhor, e aqui estamos nós para ouvi-lo, para aprender dele, para sermos confrontados, para sermos instruídos, para sermos perdoados pelo Senhor, para sermos curados pelo Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite por meio da Escritura, por meio das aplicações que fluem do texto, que surgem, que brotam, que vão em direção ao nosso coração. Que cada palavra, Senhor, dita, que cada explicação, que cada aplicação encontrem endereço certo nos corações desta congregação, a fim de que meus irmãos sejam edificados e sejam muito abençoados pela tua bondade. É o que nós te oramos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vivemos em uma época de excesso de informação e escassez de discernimento. Nunca se viu tanto como no nosso tempo. Nunca se ouviu tanto como no nosso tempo. E, paradoxalmente, irmãos, nunca se compreendeu tão pouco como no nosso tempo. Telas nos mostram imagens o tempo todo, ad infinito. Quanto mais rolamos as telas dos nossos smartphones, mais percebemos que a quantidade volumosa de informações não tem um fim. Discursos nos cercam por todos os lados, notícias de todas as formas, epidemias, ameaças de novas pandemias, problemas no judiciário, problemas no legislativo, marchas, passeatas, chuvas, catástrofes, problemas diversos. Nós somos inundados por muitas informações todos os dias, mas isso não significa que estejamos de fato enxergando ou ouvindo corretamente tudo o que está acontecendo. O volume de informação no nosso tempo não significa discernimento. Quanto mais apreendemos, quanto mais absorvemos, acabamos entendendo que sabemos menos, que estamos mais confusos, que estamos mais incertos, que estamos mais impactados. Há pesquisas científicas que mostram que grande parte dos jovens que têm hoje grandes problemas relacionados à ansiedade e pânico está relacionado à sua relação com seus smartphones. Com a quantidade de informação, com a quantidade de tela, com a quantidade de jogos, com a quantidade de interação virtual. Eles não conseguem mais viver sem isso, eles não conseguem abraçar o silêncio. Eles não conseguem mais abraçar uma vida offline. Eles precisam estar conectados o tempo todo, em todo o momento. É exatamente nesse cenário que o Evangelho de Marcos nos confronta. No início do capítulo 8, Jesus faz uma pergunta desconcertante aos seus discípulos. Ele pergunta o seguinte: tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Essa pergunta é fundamental. Isso está no capítulo 8, lá no início. Mas quando nós lemos mais à frente, observe o que ele diz no verso 17. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, não compreendestes, tendes o coração endurecido. Verso 18. Tendo olhos, não vedes, tendo ouvido, não ouvis, não vos lembrais. Essas passagens, essas falas de Jesus sobre ouvir e sobre ver,
conectando a cegueira dos seus discípulos a uma incredulidade, a falta de audição correta sobre os ensinamentos de Jesus, como uma forma de imaturidade, também de incredulidade. Essas falas são fundamentais para entendermos esse trecho que nós estamos lendo aqui, que um cego é curado. O que é que Jesus está nos ensinando nesta passagem? Jesus está nos mostrando aqui uma parábola viva. Isso não quer dizer que a cura do cego é uma parábola, que isso não aconteceu. A cura é literal. Jesus cura o cego. Mas o fato de curar o cego demonstra ilustrativamente algo que estava presente na vida dos discípulos e algo que Jesus estava fazendo na vida deles. Os discípulos estavam com Cristo, como nós estamos. Os discípulos caminhavam com ele, testemunhavam seus sinais e ainda assim permaneciam cegos e surdos para o significado do que Jesus estava fazendo. Todo tempo eles estavam ouvindo Jesus ensinar. A todo tempo eles estavam ouvindo Jesus fazer. Mesmo assim, os ouvidos estavam tapados e os olhos estavam cerrados e eles não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. Se lembrem, irmãos, que ele multiplicou os pães a primeira vez, o coração deles endurecido. Multiplicou os pães a segunda vez, o coração deles endurecido. E a confusão na mente daqueles discípulos. Meus irmãos, o problema não era a falta de luz. Havia muita luz. Jesus era o farol para eles. Jesus era o sol da justiça. Jesus era o grande refletor. Não era falta de luz. O problema era a incapacidade de percepção. Eles não conseguiam perceber o que Jesus estava fazendo e quem Jesus verdadeiramente era. Perceba que esse texto, ele está imediatamente numa posição anterior à confissão de Pedro, na perícope seguinte, a partir do versículo 27. Quando Pedro vai dizer que ele é o Cristo. Tu és o Cristo, verso 29. Então Marcos coloca esse texto aqui estrategicamente. Ele segue uma ordem, um fluxo narrativo que realmente aconteceu, mas o texto está aqui estrategicamente. Lembremos que é logo depois dessa repreensão que Marcos narra a cura do cego em Betsaida, quando Jesus repreende os discípulos dizendo: não escutam direito e não veem direito. Isso não é acidental. Repreensão, cura de um cego. Este milagre não é apenas um ato de compaixão individual de Jesus por um homem cego. É isso também. Mas este relato, repito, é uma parábola viva, um sinal encenado diante dos discípulos do que Jesus estava fazendo nos discípulos. Certo? Guardem isso. Aqui era um sinal encenado por Cristo do que ele mesmo, o Cristo, estava fazendo nos discípulos. O homem cego passa da cegueira total para uma visão confusa, vejo como árvores. E depois para uma visão clara. Nos perguntamos aqui, será que Jesus não tinha poder de curar imediatamente o cego? Ele curou o surdo, ele curou o paralítico, ele libertou endemoniados. Os enfermos vinham para que tivessem as mãos de Jesus sobre eles e eles serem curados. E porque Jesus faz isso por etapas na vida deste cego? Isto é para ensinar aos discípulos uma verdade profunda a respeito deles mesmos e a respeito da obra de Cristo neles. Da mesma forma que o cego não conseguia enxergar, os discípulos não conseguiam ver Jesus claramente. Mas os discípulos viam Jesus como árvores que andam, não claramente. Porque os olhos deles estavam fechados, porque os seus ouvidos estavam cerrados. Reconheciam algo, mas não compreendiam plenamente quem ele era, nem o caminho que estavam trilhando com ele. Eles estavam indo, tinham certa convicção, mas não estava claro diante dos seus olhos. Irmãos, esse texto nos desafia profundamente hoje. Podemos frequentar esta igreja, conhecer a linguagem da fé, repetir fórmulas corretas. Semana após semana você lê o decálogo, você proferiu o credo apostólico, mas mesmo assim ainda não enxergar com clareza quem é o Cristo e por que você está andando com ele e por que você o segue. Não enxergar com clareza a cruz, a negação de nós mesmos, a vida ressuscitada. Podemos estar próximos de Jesus e ainda assim precisar que ele toque nos nossos olhos mais uma vez. Que ele faça um milagre na nossa visão,
mais uma vez. Que ele clareie para nós o significado das coisas. O milagre de Marcos 8 nos convida a perguntar: o que estamos vendo em Jesus? O que você, cristão, está vendo em Jesus? Estamos satisfeitos com uma visão parcial? Vemos, mas vemos de modo embaçado. Vemos, mas não vemos claramente. Estamos vendo assim? Estamos satisfeitos com esse tipo de visão? Ou então, de fato, permitiremos que ele complete sua obra em nós? Até que vejamos claramente o reino, a cruz, a ressurreição, o custo do discipulado, a bondade de Deus, quem é nosso mestre. No verso 22, nós lemos o seguinte: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Este episódio não é isolado, irmãos, ele surge num contexto maior, não é? Como nós vimos, Marcos posiciona esse milagre num momento estratégico para o que vai vir depois da confissão de Pedro e para o que havia acontecido após a segunda multiplicação dos pães. O homem não vê, ele é cego. Mas ainda mais, ele depende dos outros para chegar até Jesus. Repito, ele não apenas é cego, ele depende dos outros para chegar até Jesus. Esta era a condição dos discípulos. Eles precisavam ver milagres para crer mais em Jesus, entende? Eles estão me compreendendo? Eles precisavam, por meio de outras pessoas, conhecerem ou serem levados para mais perto de Jesus. Caminhavam com Cristo, mas notemos que neste episódio nós temos uma ilustração clara de quem eles eram, de como eles viam as coisas, mesmo tendo sido enviados, mesmo tendo visto sinais acontecendo, expulsaram demônios, mas ainda assim não viam Jesus claramente. É possível estarmos envolvidos profundamente na obra de Jesus sem vermos Jesus claramente. É possível trabalharmos para ele durante muitos anos e ainda não vermos claramente quem ele é. E aqui nós temos um ponto importante que deve chamar nossa atenção. Veja o que diz: e lhe trouxeram um cego. A fé aqui é comunitária, não apenas a fé do cego. E nem sabemos se esse cego tinha fé para receber a cura. Mas sabemos que os amigos que levaram ele tinham fé. Que eles foram participantes desse processo de levar o cego até Jesus. O texto está nos apontando uma coisa aqui interessante, que a fé é comunitária, ela não é individual, certo? Ela não é individualista, acho que essa palavra é melhor. Deus frequentemente usa a intercessão, a exortação e o cuidado do corpo de Cristo para conduzir pessoas à restauração espiritual. Deus usa pessoas no meio do povo para conduzir outros irmãos a mais perto de Jesus. Não espere isso apenas de um ministro, de um pregador, de um presbítero, daquele que ensina. Jesus pode usar muitas pessoas e pessoas improváveis para levar você para mais perto dele. Pessoas que você não cogitaria a possibilidade de elas serem o instrumento de Cristo para levá-lo para mais perto dele. A fé é comunitária. E esse caminhar da fé, essa peregrinação nos ensina isso, que pessoas nos levam, nos suportam, nos empurram, nos arrastam, nos levam para perto de Jesus. Os que conduzem o cego não exigem um método específico de Jesus, percebe? Veja só, trouxeram-lhe um cego. O que é que diz o texto agora? Rogando-lhe que o tocasse. Toque nele, Senhor, e aí alguma coisa vai acontecer. Se o Senhor tocar nele, alguma coisa vai acontecer. O foco aqui desses amigos do cego não era como Jesus ia curar, mas quem ia curar. A quem eles estavam levando o seu amigo. Algumas coisas aqui para nós, em termos de aplicação. Estar na igreja, ouvir sermões, participar de atividades cristãs, não garante uma visão espiritual clara. Não garante. O texto nos chama
avaliar se estamos apenas próximos de Jesus ou se estamos realmente compreendendo quem Jesus é. Você está perto, mas você está perto sabendo quem ele é, vendo claramente quem ele é. O cego precisou ser conduzido, da mesma forma Deus frequentemente usa irmãos para nos exortar, nos encorajar, nos corrigir, para nos levar à oração, para nos levar à maturidade. Isolamento espiritual é sinal de cegueira. Se você acha que você não precisa da igreja para conhecer mais Jesus, é um sinal de cegueira e coração endurecido, ouvidos tapados. Nós precisamos da igreja, porque Deus usa a igreja para edificar a própria igreja. Por isso que o Espírito dá dons ao povo, equipa o povo para edificação mútua. Perceba aqui, mais uma vez, o pedido aqui não é por um procedimento específico, mas por um toque de Jesus. Se o Senhor o tocar, ele vai ficar curado. A fé verdadeira, irmãos, descansa em quem Cristo é, não em fórmulas espirituais. Não em Santo Antônio de cabeça para baixo. Nada desse tipo de superstição. Faça isso e vai acontecer. Faça isso e vai acontecer. Faça isso e Deus vai te abençoar. Não. A verdadeira fé confia em quem faz, em Cristo. No verso 23, nós lemos o seguinte: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Veja que coisa maravilhosa. E aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Jesus pega o cego com cuidado, com atenção, e sai com ele do meio da multidão, que queria ver mais um milagre. A multidão se juntava para ver também milagres acontecendo. Jesus o retira dali. Isso indica cuidado, proximidade divina, iniciativa divina em agir na vida daquele cego. Jesus leva aquele homem para longe, para fora da aldeia, porque aquilo significava que ele queria desenvolver com aquele homem um tratamento particular. Isso é tão certo que no final do texto, Jesus diz assim: vá para casa, não volte para a aldeia. Para casa. Sou eu e você. Eu e você. Sem plateia. Eu e você. Eu curo você. E trato com você pessoalmente. Aprenda com isso, cristão. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco, tá? Mas a saída daquela multidão revela que existem, ouça isso, tá? Existem ambientes espiritualmente endurecidos. Existem ambientes espiritualmente endurecidos que vão obscurecer a sua percepção da obra de Deus. Existem ambientes que vão dificultar você ter uma visão mais clara de Jesus. Existem pessoas ao redor que podem dificultar que você tenha uma visão mais clara de Jesus. Jesus cria um espaço específico para o cego. Venha comigo e caminha com ele e cria um espaço de formação antes de curar, antes de restaurar. E aí, mais uma vez, nós temos aquelas coisas bem estranhas que Jesus faz, né? Saliva. Esquisito, né? Esquisito. O que você esperava Jesus dizer? Efatá. Abra-se. E o homem abriu o olho e vê. Estou vendo. Jesus não faz isso. Jesus vai por um meio bem estranho, bem esquisito. Inesperado, inusitado. Ninguém entendia aquilo. Até os estudiosos, comentaristas, exegetas do Novo Testamento cogitam várias coisas, mas no final das contas, depois de dissertar muito sobre esse ponto, todos dizem assim: não dá para saber o que é isso, não. Não dá para entender por que ele fez isso. Por que saliva? Que coisa esquisita. Que coisa esquisita. O método incomum aqui destaca
que a cura depende exclusivamente da ação soberana de Cristo. E ele usa o meio que ele quer para curar. O meio que ele quer, não o meio que nós esperamos. Não a nossa convencionalidade. Ele usa o meio que ele quer, soberanamente. E muitas vezes são meios bem estranhos. Bem estranhos. Jesus poderia, mais uma vez, estar fazendo referência à pureza, não é? Porque não se podia tocar na saliva de alguém contaminado, mas na verdade Jesus não é o contaminado, Jesus é o purificador, ele é o puro que purifica, e o toque da sua saliva não deixa o outro imundo, deixa o outro purificado. Pode ser uma aplicação reversa de Levítico. Então, quando Jesus pergunta àquele homem, você vê alguma coisa? Você vê. O que Jesus está ensinando aos discípulos quando leem o Evangelho, né? Porque Jesus aqui estava sozinho com ele. Mas hoje, a igreja do passado, quando lê esse texto, está aprendendo alguma coisa com Jesus. Porque Jesus está perguntando a mim e a você nessa noite. A mim e a você nessa noite. Vês alguma coisa? Você está vendo? O que é que você está vendo? É a pergunta de Jesus. Me diga o que é que você está vendo. Você já teve contato comigo, foi trazido até mim. Eu operei nos seus olhos. Agora me diga o que você está vendo. Jesus frequentemente nos tira de ambientes, de hábitos ou padrões antes de nos restaurar plenamente. Não estranhe se Jesus arrancar você de determinadas situações, hábitos ou lugares. Antes de restaurá-lo. Antes de curá-lo. Não resista, então, à condução do Senhor. Jesus tira o homem da aldeia. Jesus nos tira também de certas aldeias de incredulidade. Não resista à condução de Cristo. Cristo nos afastará de algumas coisas e de algumas pessoas para nos curar. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Cristo nos afastará de multidões endurecidas e incrédulas para restaurar a nossa saúde espiritual. Deus não age sempre da mesma forma, né? Deus não apega-se a estilos, a técnicas, nem a tradições. Deus é Deus. Deus faz como Ele quer fazer. Ele é o soberano. Ele é a lei. E não entendermos isso revela a falta de confiança na soberania de Cristo. O discipulado, seguir Jesus, ser um aluno de Jesus, exige, irmãos, autoexame. Crescer espiritualmente começa quando paramos de fingir maturidade. Pare de fingir maturidade. Você não é maduro. Está aqui o fato. Você vê como árvores. Pare de fingir maturidade e responda à verdade de Cristo. Responda à pergunta de Cristo. O que é que você vê? Você vê direito? O que eu vejo é como árvores. Se via, né? Convenhamos, concordemos com isso. Ele via alguma coisa, mas ele não sabia o que era aquilo. Havia uma visão, mas ele não sabia o que era. Quem usa óculos sabe o que eu estou falando. Não é? Não adianta ficar fechando o olho assim. Veja o verso seguinte, 24. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens como árvores. Os vejo andando. Os vejo andando. Vejo homens como árvores. Uma percepção real, mas uma interpretação que ele não conseguia desenvolver concretamente. Ele sabia que eram homens por causa da voz, por causa de onde ele estava. Espiritualmente, isso corresponde a reconhecer algo sobre Jesus, sem compreender plenamente quem ele é. Nós entendemos ao longe, Jesus está fazendo.
mas não é claro, não é profundo, não é objetivo, não é transformador, não é impactante. Mas a gente está vendo alguma coisa, e é obra dele. Mesmo essa visão turva, embaçada, é obra dele. Ele está agindo assim. Você vai entender onde nós vamos chegar aqui, ou na verdade, onde o texto está nos conduzindo. Os discípulos já conheciam o poder de Cristo. Eles sabiam, de modo geral, quem Jesus era, mas não aceitavam muitas coisas. Eles ainda não tinham visto a cruz, não tinham visto a ressurreição, não tinham visto a obra consumada. O homem não finge enxergar melhor. Ele diz o que estava acontecendo. Eu realmente não vejo claramente. Irmãos, a maturidade cristã começa quando nós abandonamos a aparência de clareza e admitimos nossa limitação. A maturidade cristã começa quando nós dizemos ao Senhor: Senhor, eu não sei. Eu preciso do Senhor para ver. Eu preciso da sua misericórdia. Eu vejo assim, embaçadamente. Irmãos, o alvo de Jesus conosco não é que a gente veja mais ou menos. Não é que a gente veja mais ou menos. Ver mais ou menos é uma compreensão incompleta de Jesus. E uma compreensão incompleta de Jesus gera expectativas equivocadas sobre Jesus, sobre o reino de Deus, sobre o sofrimento, sobre a obediência. Portanto, orem ao Senhor. Enquanto você ouve esse sermão, ora ao Senhor e peça ao Senhor o que o salmista pediu. Senhor, abra os meus olhos para contemplar as maravilhas de tua lei. Abra os meus olhos, Senhor. Clareie meus olhos, Senhor. O homem não enxerga tudo claramente, mas ele sabe que Jesus está perto dele e que Jesus está trabalhando nele. Deus trabalha com a verdade, não com aparências. E Jesus está trabalhando em você também. Ele vai clarear a sua visão. A confissão da limitação do homem aqui é o caminho que Jesus queria para a restauração completa daquele homem. Diga ao Senhor o quanto sua visão ainda é curta, o quanto sua visão ainda é embaçada. Peça que ele se revele mais profundamente a você no Evangelho. Revela-te a mim, Senhor, mais claramente na tua palavra. Permita-me entender melhor o Senhor por meio da tua palavra, do que o Senhor registrou. A fé cristã, irmãos, envolve etapas, né? Crescimento. Todo crescimento envolve etapas. Reconhecer isso nos livra da frustração e nos mantém dependentes da graça contínua de Cristo. Nós precisamos passar por etapas até que cheguemos à estatura de varão perfeito, como diz a Escritura. Chegamos então aos últimos versículos. Veja o que diz o texto. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou estabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Entende que a questão aqui não era que Jesus não conseguiu curar na primeira tentativa. O ponto não é esse. Se ele quisesse curar na primeira tentativa, na verdade não foi tentativa, né? Ele estava fazendo isso intencionalmente. Então não teve tentativa, teve etapas estabelecidas por ele mesmo. Jesus está mostrando o que fará com os discípulos. Por isso Jesus insiste na obra iniciada. Isso ensina que ele não se contenta com uma fé incompleta, com uma visão turva, nem abandona seus discípulos no meio do processo. Jesus não vai deixar você com a visão limitada acerca dele. Ainda que seja no último dia, no dia da sua morte, seus olhos serão abertos, você verá mais profundamente quem é seu Salvador. A clareza espiritual, irmãos, não é conquistada, ela é concedida. Jesus dá a clareza espiritual àquele homem. O crescimento cristão depende dessa graça. Isso aqui é para nós. Aqui não é um milagre fantástico, na verdade foi um milagre secreto, que Jesus sai com o homem do meio do público.
Isso é para nós. Ele agirá em nós particularmente. Cada um de nós será visitado pelo Senhor. Cada um de nós será visitado pelo Senhor. Talvez essa semana você seja visitado pelo Senhor e a sua visão seja mais aberta. Talvez hoje isso aconteça. Talvez no próximo mês isso aconteça. Ou daqui a alguns anos isso aconteça. Mas isso vai acontecer. Quando nós olhamos para este fato de Jesus proibir ele retornar à aldeia, e nós nos perguntamos o que é que Jesus queria dizer com isso, né? Por que não voltar à aldeia? Por que não proclamar que Jesus fez um milagre? Nada mais natural do que mostrar a todos o que Jesus fez e quem Jesus é. Mas aqui, irmãos, aqui mais uma vez, Jesus está nos dando lições sobre maturidade espiritual, que não busca visibilidade, mas busca obediência. Maturidade busca obediência, não visibilidade. Antes de falar corretamente, é preciso enxergar corretamente. Antes de falar de Cristo ao público, é preciso que primeiro você veja quem ele é de fato. O texto termina sem nenhum alarde. Sem nenhum alarde. Jesus não recomendou, vá lá e pode monetizar, para que mais gente veja. Pode impulsionar o vídeo no Instagram. Pode fazer uma lista de transmissão e mandar para a turma, para que todo mundo veja o que eu fiz na sua vida. Não, o texto não termina assim. Sabe por quê? Porque a fé madura não se define pelo barulho, mas pela coerência de uma vida transformada. Há muito barulho no nosso tempo. Muito barulho. Mas o que nós mais precisamos é vida transformada. E muitas vezes Jesus faz isso assim. Tete a tete. Olho no olho. Face a face. Você e ele. Por mais que pessoas queiram ajudar, por mais que elas estejam juntas, por mais que amigos sejam instrumentos de Deus para levar você para perto de Jesus, há situações diversas em que vai ser somente você e Jesus. Mais ninguém. E essa pergunta ecoa para nós. O que é que você vê? Como é que você me vê? O que é que eu sou para você? Veja só, que coisa interessante, verso 27. Então Jesus e os discípulos partiram para a aldeia de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes. O que foi que ele perguntou? Percebe a conexão? Quando ele pergunta ao cego o que você está vendo, essa pergunta do verso 23 tem uma relação paralela com a pergunta do verso 27. Quem dizem que eu sou? Como estão me vendo? Então o texto vai dizer, João Batista, outros Elias e outros, alguns dos profetas. Mas lhes perguntou, mas vós, percebe a conexão? Vós, quem dizeis que eu sou? Porque só pode dizer quem Jesus é aquele que realmente sabe quem Jesus é. E aí, Pedro diz, Senhor, tu és o Cristo. Jesus está clareando a visão, irmãos. Jesus está abrindo os horizontes dos discípulos. Perceba como Marcos está costurando todas as histórias. E todas elas fazem sentido quando lidas em uma grande peça de tapeçaria. Todas elas estão conectadas. Marcos, então, encerra esse milagre sem aplausos. Sem aplausos. A maioria dos encontros que ele terá conosco serão encontros particulares sem aplausos. Sem multidão. Sem celebração pública. O cego não sai proclamando. A aldeia não reage. Os discípulos permanecem em silêncio. E é exatamente aí que está a força do argumento do texto. Porque este milagre não foi feito para impressionar a multidão, mas para confrontar os discípulos. Jesus estava confrontando seus discípulos. O cego de Betsaida representa todos nós, em algum ponto da nossa caminhada cristã.
Há momentos em que estamos completamente cegos. Completamente cegos. Outros em que começamos a enxergar, mas ainda vemos tudo bem distorcido. Tudo bem distorcido. Sabemos falar de Jesus, mas ainda não sabemos segui-lo plenamente, irmãos. Reconhecemos seu poder, mas resistimos à cruz da obediência. Resistimos à negação diária, dia após dia. Confessamos que ele é o Cristo, mas ainda tropeçamos na lógica do reino. Dizemos, ele é o rei, ele é o Cristo. Mas na hora de vivermos no seu reino, é como se fôssemos estranhos ao que ele diz, à sua lei, ao seu poder régio. O mais inquietante do texto não é o que o homem precisou aqui, de 2 toques de Jesus. Mas o mais inquietante no texto é que Jesus não se satisfez com a visão parcial do homem. Jesus, repito, não se satisfez com a visão parcial do homem. Jesus não está satisfeito com a visão parcial que nós temos dele. E agora, Senhor, nós não podemos fazer nada. Ele pode fazer. E é isso que o texto está mostrando. Ele deixou o homem vendo, e não vendo mais ou menos. Ele deixou o homem vendo claramente. Cristo insiste. Cristo insiste. Cristo insiste com aquele homem. Cristo insiste com você e comigo. Cristo toca novamente no homem. Cristo toca novamente em nós. Isso nos ensina que uma fé confusa pode ser real, entende? Você entende isso? Uma fé confusa, alguém confuso, seguindo Jesus, mas essa fé pode ser real. Alguém inquieto, alguém ansioso, alguém que não consegue confiar como deveria, que não consegue se desprender de alguns laços como deveria, que não consegue direcionar os seus pensamentos àquele que é o dono e digno de todo o nosso louvor e confiança. A nossa fé pode ser muito confusa, mas ela é como um grão de mostarda. Ela é real, porque Jesus vai nos conduzir ao amadurecimento, ao crescimento, à visão completa, à visão perfeita. Ah, quanta graça há aqui nesse texto, irmãos. Quanta graça há aqui nesse texto. Quanta graça há nesse texto que mostra a nossa imperfeição, mas mostra também o alvo final da graça. O texto nos mostra o alvo final da graça. Vivemos numa geração que se contenta em ver o que basta. Nossa geração é uma geração que procura ver. Nós não conseguimos, sou docente há mais de 10 anos, nós não conseguimos basicamente mais dar aula sentando e falando, lendo um texto, um livro com os alunos. Eles não conseguem se concentrar, eles precisam ver. Tem que ter um vídeo, tem que ter um slide, tem que ter alguma coisa, tem que ter o professor sambando, dançando, rodando, virando estrelinha, alguma coisa para chamar a atenção dele. Temos uma geração que vê, não vê suficientemente, mas quer ver. Passamos o dia todo vendo. Vemos o suficiente para nos emocionarmos. Vemos o suficiente para nós nos identificarmos como cristãos. Talvez vejamos o suficiente para que a nossa consciência fique tranquila, mas nós não estamos vendo o suficiente para negarmos a nós mesmos, tomar a cruz e seguir Jesus. Não estamos vendo o suficiente. O Cristo de Marcos 8 não aceita a mediocridade espiritual. Ele não apenas nos encontra na cegueira, ele nos chama à clareza, ele nos chama à visão. Quando eu digo que ele não se contenta com a mediocridade espiritual, uma frase como essa nos leva ao desespero, né? E é proporcional, e é proposital. Porque o que é que a gente vai fazer para sair da mediocridade? A gente não vai fazer nada. Quem vai fazer é ele. É o que o texto está mostrando. É ele que vai fazer para nos arrancar da mediocridade. Ele nos chama à clareza, ele persevera. E essa clareza
tem um custo. Enxergar bem, enxergar Cristo, significa perceber que o caminho do reino passa pela renúncia. O caminho do reino passa pelo sofrimento, passa pela obediência silenciosa. Esse é o caminho do reino. Às vezes alguns cristãos que dizem assim, mas por que eu estou passando por isso? Logo eu estou passando por isso. Porque logo comigo. Mas será possível? O Matuto diz, será impossível. Mas será impossível? Logo comigo eu, não pode ser com o outro, não. O caminho, a vereda da justiça é assim. Sofrimento, renúncia, obediência silenciosa. Obedeça em silêncio. Aprecie o silêncio. Aprecie o silêncio. O que é que significa isso? Significa aceitar que nem toda experiência que temos com Ele deve ser exibida, deve ser proclamada, devemos tocar trombeta. Nem tudo que Ele nos disse deve ser dito. Vá para casa, não volte para a aldeia. Vá para casa com o que eu fiz e com o que eu ensinei. Isso significa que entender é ver corretamente Jesus. Esse Jesus que transforma não apenas o que cremos, mas que transforma como vivemos. Precisamos aprender a ouvi-lo, aprender a vê-lo. Talvez hoje Jesus faça a mesma pergunta que fez ao cego. Você está vendo agora melhor? Está vendo claramente? Não para nos constranger, porque a pergunta de Jesus aqui não é para dizer, está vendo como você é incapaz? Não é isso. A pergunta de Jesus aqui não é mostrando ao cego que ele é incapaz de ver claramente. Não é isso. Não é para nos constranger, mas para nos curar, para nos mostrar que gradativamente ele está nos levando à maturidade. Talvez, ou com certeza, diante da pergunta de Jesus para nós hoje, a resposta de nossos lábios seja: Senhor, eu vejo, mas confusamente ainda. Não é assim, irmãos? Essa é a nossa resposta ao Senhor hoje. Senhor, eu vejo, mas ainda tenho confusões na minha visão. Ainda não consigo ver como eu deveria. E a boa notícia do texto, irmãos, é que essa resposta de Jesus para o homem, ela continua para nós. Porque o Cristo que iniciou a obra é o mesmo que insiste em completá-la. Paulo diz isso, né? Aquele que começou a boa obra vai concluir. O grande apelo desse texto não é para que vejamos mais milagres, entende? É pobre a visão do cristão que olha para os milagres de Jesus e diz assim: queremos mais milagres como tinha naquele tempo. Queremos que isso aconteça. Queremos que Jesus cure cegos hoje como ele fez aqui. Porque o ponto aqui, o ponto último, não era a cura da visão. Era a cura da cegueira espiritual. Este era o ponto. E quando finalmente enxergarmos distintamente, claramente, vamos descobrir que a maior evidência de uma visão restaurada verdadeiramente não é o barulho do nosso testemunho, tá? Não é o fato de ocuparmos todas as esferas possíveis e fazermos uma revolução evangélica em todo o mundo. O ponto central não é esse, mas a profundidade da nossa obediência. Até onde nós estamos indo com ele? Como nós o vemos? Irmãos, que não nos contentemos em vermos Jesus como árvores que andam. Que ele nos toque novamente, até que vejamos claramente e sigamos fielmente o que o Cordeiro de Deus está nos mostrando. Que o nosso ouvido esteja aberto, que os nossos olhos sejam curados. Os discípulos estavam vendo milagres,
mas ainda não estavam ouvindo como deveriam e vendo como deveriam. Você já viu, se você é crente, você já viu muitas ações grandiosas de Deus na sua vida. Isso não significa que você o conhece profundamente, sabia? É isso que Marcos está ensinando. Você pode ter sido alvo de milagre, Deus pode ter curado um câncer, pode ter curado você de alguma enfermidade, Deus pode ter resolvido um problema que homem nenhum resolveria, e você viu isso. Ele pode ter feito isso na sua vida, mas isso não quer dizer que você tenha visão clara a respeito dele. Não quer dizer. Nesta semana, ele pode ter providenciado algo maravilhoso. Ele pode ter resolvido questões insolúveis. Mas isso ainda não significa que você vê claramente quem ele é. Porque os discípulos viram tudo isso, irmãos. Eles viram. Eles viram e participaram. Eles estavam no processo, no trabalho. Jesus estava dizendo, vem cá, eu vou fazer aqui, vocês vão ver, vocês vão distribuir os cestos. Na verdade, vocês vão também, vão curar enfermos, vão expulsar demônios. E eles foram, e viram, e viveram, e auxiliaram Jesus. E ainda assim, Jesus diz, não me conhecem com clareza ainda. Às vezes a gente pensa assim, duas coisas eu quero falar aqui, tá? Às vezes a gente pensa assim, não, mas depois disso que fulano viveu, a intimidade dele com Deus vai aumentar. Não necessariamente. A experiência miraculosa não aumenta necessariamente a compreensão que temos de Jesus. Outros dizem assim, não, o sofrimento que fulano viveu, isso vai mexer com ele, vai mudar. Porque quando o crente sofre assim, o crente muda. Não necessariamente. Não necessariamente. Se vivermos todos esses fatos, o milagre, o sofrimento, a provisão, em obediência, caminhando silenciosamente um com Cristo, aí nós vamos aprender profundamente e claramente quem é o Cristo. Deixa eu fazer uma última aplicação em minha conclusão. Experimente mais o silêncio da graça na sua vida. O que é isso, pastor? Nós vivemos num mundo barulhento demais. Desordenado demais. E isso já é cultural. É tão cultural que nós não suportamos o silêncio. É tão cultural que muitos de nós têm medo do silêncio. Principalmente se uma coruja piar. Que ponto agora? Vai morrer alguém. Desfrute do silêncio da graça, para que os seus pensamentos sejam realinhados. Você precisa desse tempo de meditação na palavra, de oração, e sentar-se silenciosamente. Colocar suas ideias em ordem, a partir da visão que você tem do seu Salvador. Fuja do ruído. Fuja do ruído. Pelo menos em um momento no dia. Pelo menos pode ser 10 minutos. Pode ser 20, pode ser meia hora. Mas você precisa daquele tempo em que você vai absorver a graça e vai colocar seus pensamentos em ordem a partir da graça. A partir da graça. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Ele aplique sua palavra ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua santa e poderosa palavra. Palavra que cura, palavra que nos conduz à maturidade, que nos desafia, palavra que nos consola, nos fortalece. Aplica ela, Senhor, ao nosso coração. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desta igreja, Senhor. Há irmãos nossos que estão sofrendo e que precisam de tua consolação. Há irmãos nossos
estão sendo abençoados, estão felizes e nós nos alegramos com isso. E agradecemos ao Senhor, prestamos ao Senhor ação de graças pelo teu favor, a tua bênção sobre o teu povo. Nos alegramos com os que estão alegres, Senhor, e nos entristecemos com os que estão tristes. Que o Senhor abençoe as famílias desta igreja, abençoe as pessoas dessa igreja, viúvas, solteiros, solteiras, idosos, crianças, adolescentes, jovens. O Senhor sabe das suas necessidades, das suas demandas. Senhor, aqueles irmãos que estão desempregados, que o Senhor abra porta de emprego para eles e que eles tenham seu sustento, consigam pagar suas coisas, consigam comer dignamente, vestir dignamente. Socorre-os, Senhor. Nos ajuda também a socorrê-los. Pedimos pelos que estão enfermos, que o Senhor tenha misericórdia e ajude-os. Pedimos pela saúde da irmã Fátima Abrantes, que o Senhor estenda as suas mãos sobre sua filha, que tem sofrido com a saúde. Ajude, Senhor, tua serva, que te ama e que te serve na igreja e no mundo, prestando um serviço tão importante à sociedade caruaruense. Que o Senhor a ajude. O Senhor abençoe Emerson, sua saúde também. Que ele seja alcançado pelo Senhor com a sua bênção, Senhor. Te pedimos, Senhor, te pedimos por toda a nossa igreja. Te pedimos porque precisamos do Senhor, precisamos de uma visitação do Senhor, precisamos de uma visão mais clara do Senhor, precisamos da tua presença majestosa e poderosa sobre nós. Te pedimos pelas gestantes, as que estão se aproximando do parto, que o Senhor abençoe nossas irmãs, que o Senhor esteja com elas, que o Senhor use os médicos e tudo concorra para o bem da família e que possamos nos alegrar, Senhor, com a chegada de mais filhos da aliança. Te pedimos tudo isso e cremos naquele que nos socorre, naquele que nos ouve, naquele que nos ama, naquele que nos cura, naquele que nos ensina. Muito obrigado, Senhor. É o que nós te oramos hoje e sempre. Amém.